nós aqui outra vez para falar muito de futebol mineiro. Quero agradecer a presença importantíssima mais uma vez de Alexandre Dolabella, Luciano Dias, que ontem no programa de apenas 6 minutinhos eu não deixei os dois falarem. E foi a melhor participação deles, Pois né? é, eu peço perdão aí gente. por essas duas figuraças que nós temos aqui. Que isso. Prometo, viu, Ale, hoje você vai falar, viu, Dolabella? Não sei se isso é bom ou ruim, mas vou falar. Não, e Espero os dois falar. elogiados, muito elogiados pela A participação de ontem foi a melhor. Nenhuma Até- gaguejada? Nenhuma. Nenhuma? Até pela imprensa, né? Porque a imprensa hoje, ela critica o próprio O próprio coleguinha. Sim. Mas mesmo assim, ontem, sem falar nada, vocês já falaram mais que o Valu Valu, boa tarde para todo mundo. Muita felicidade estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde, vamos lá para mais um programa aí com muita informação e muita diversão também, né? Lógico. Criando aquele clima amistoso. Aliás, para completar, eu queria fazer a minha participação pequenina em homenagem a Thiago Fernandes, o slot da informação, que infelizmente não está mais na Rede Bandeirantes, que a gente fala, né? Foi feita uma avaliação do trabalho dele e por aqueles que ouvem e enxergam, foram unânimes em descartar a participação dele para 2023. Mas foi muito bom estar com você, ficar com você, brincar com você. Exatamente, a parte do brincar com você é muito importante para vocês entenderem o sentido da coisa. Está muito amistoso aqui, está numa tranquilidade danada, mas no Atlético as coisas não estão lá muito tranquilas não, viu? O meia Natan não se apresentou ao Fluminense e explicou que quer voltar ao Atlético. Confira. Fala galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas notícias que rolaram nesses últimos dias. Eu tenho um carinho imenso pelo Fluminense, um clube que abriu as portas para jogar a temporada passada. Foi um ano incrível, eu fiz muitas amizades dentro e fora do clube, funcionários, não tenho amizade com ninguém, um clube que eu vou sempre levar no meu coração, tenho um carinho imenso. Mas eu, Natan, escolhi voltar pro Galo nessa temporada, juntamente com meu pai e minha família. É uma questão pessoal, é um clube que reabriu as portas para eu voltar a jogar no Brasil, um clube que eu tenho um carinho imenso também. Então, por esses motivos, eu resolvi voltar pro Galo nessa temporada. Eu recebi uma carta que é para me representar só dia 13, assinamos a carta e por isso eu tô mais alguns dias de férias. Isso daí é questão do clube, não sei porque eu recebi essas férias a mais também, mas quanto a isso, eu tô tranquilo, eu tô feliz, cabeça tranquila. E eu só tenho a agradecer o Fluminense, Paulo Angione, o Diniz, mas eu vou seguir a minha vida numa questão pessoal. Esse ano tem a inauguração da Arena MRV e se Deus quiser eu vou estar presente. Valeu, obrigado, tamo junto e o Pivete tá em paz. Ai, 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 se a vida fosse tão fácil, viu, Natan? Ah, se a vida fosse tão fácil quando parece. O Natan publicou isso aí por volta de 11h30 da manhã. Por volta disso. 11h35. 11h35, a letra soprando aqui. 11h35, ele postou isso aí. E 12h15, o Atlético soltou esse posicionamento aqui, ó. Sobre o jogador Natan, informamos que o atleta e os agentes já foram informados que ele não faz parte dos planos para esta temporada. Diante da recusa em ir para o Fluminense, antecipamos as férias dele até que se defina um novo destino. Natan, situação complicada a sua, né? Não se acertou muito bem com o Fluminense, o Atlético já tinha pré-definido, que não contava com seus esforços dentro de campo. Hoje não, Faro. E agora ficou numa situação bem delicada essa do Natan. Não só com o Atlético, mas também com o Fluminense. Agora a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, que ele já foi informado pelo próprio treinador do Atlético, o Cudê, que não conta com o trabalho dele em campo para essa temporada. Luciano Dias, fale sobre esse atropelo entre as partes Natan e Atlético. Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Elton, eu tenho projetos aqui na Band, só que não sei se a Band vai deixar eu executar todos os projetos. Projetos todos nós temos, né? Quais? No próximo programa eu vou falar para segurar a audiência. São vários, Ale. Agora, ele conseguiu queimar o filme dele no Atlético, conseguiu queimar o filme no Fluminense, e o Natan tem uma questão que dificulta o empréstimo para outros clubes, que é o salário. Ele tem um salário muito alto e poucos clubes no Brasil conseguem pagar o que ele ganha mensalmente.
Então, o Natan, que foi um jogador que não conseguiu ser titular no Flamengo, no Fluminense, mesmo com um revezamento grande que teve em alguns momentos lá no time carioca, ele não conseguiu. No Atlético, não vejo espaço para ele também jogar como titular, talvez fazer parte ali do elenco, mas diante dessa nota do Atlético, diante de toda a situação envolvida desde o ano passado, o Natan não joga no Galo, não joga no Fluminense e dificilmente, dependendo das questões aí de composição salarial, vai jogar em outro clube do futebol brasileiro, a não ser que o Atlético seja bonzinho aí com algum clube e pague parte do salário. Porque o Natan não tem esse futebol todo, pelo que ele demonstrou nas últimas temporadas, para ser titular em um clube de ponta, nos principais clubes do futebol brasileiro que estão ali brigando por títulos. Não vejo o Natan com essa situação toda para ser titular. Ô, Dola, qual o tamanho do constrangimento de uma nota dessa? Pois é, o Luciano falou bem ali, ficou muito estranho, né? Porque me parece que o Natan não estava muito ligado na situação dele com o Atlético, né? Porque ele abriu mão, assim, de ir pro Fluminense, ou falar tem dessa alguma informação forma. do Fluminense, né? Ou aconteceu alguma coisa lá no Fluminense. Alguma coisa já definida no Fluminense. Algum mal-estar ali com o clube também que rolou e ele preferiu não falar, porque assim, do jeito que ele falou no vídeo, ele contava com a possibilidade de continuar no Atlético. Ele não tinha sido informado, como disse a nota do Atlético depois, que o clube não contava com o serviço dele, né? Então, assim, ficou uma situação estranha, um constrangimento mesmo agora para ele. E, igual o Luciano falou bem, ele se queimou nos dois clubes. Porque o Atlético também já estava contando com o quê? Com a grana que ia entrar. Que o Fluminense ia pagar cerca de 1 milhão pelo empréstimo. Sem contar os salários, né? E o salário do Natan, o Atlético não ia pagar por toda a temporada. Agora o Atlético não sabe nem para onde vai mandar o Natan. Já que tem certeza que não conta com o jogador, agora ele virou meio que um peso pro Atlético. E aí o Luciano falou bem, o salário dele é muito alto. E ele provavelmente, dependendo do clube que tiver interesse, o Atlético vai ter que ajudar ali e pagar uma parte do salário. Ou seja, já comprometeu uma fatiazinha ali daquele orçamento que o Atlético tinha. Olha só, o Atlético não está numa situação financeira das melhores, né? Não é o time que está aí jogando dinheiro pro alto. Um jogador igual o Natan... Ainda mais depois do negócio do shopping. Um jogador igual o Natan, com salário alto, na casa ali dos 350, 500 mil reais. Treinar em separado é um problemão, hein? Eu fico com a impressão que hoje em dia, né, com a assessoria do jogador, né, assessoria particular, é difícil o cara cometer um deslize assim, né? Eu acho que isso aí tudo foi pensado. Deve ter acontecido algum ruído ali no Fluminense, que a gente não tem conhecimento, e ele já sabe que o Atlético não quer ele. Eu acho que ali foi ele. O all-in, você joga com pôquer? Sim. Você já fez o all-in? Já fez, ô Balu? Já. Eu jogo mais truco, eu jogo. Truco também eu sou bom. Mas enfim, eu acho que ele foi pro all-in, tentando, como a gente diz, de uma forma educada, mostrando a bicoleta, né, que a gente fala. O truco seria um blefe, né? Exatamente. Para tentar causar ali algum tipo de comoção do torcedor, ou tentar, de alguma forma, reverter esse quadro. Mas ele sabe de tudo que está acontecendo. A única coisa que eu não sei é assim, a relação dele com o Fluminense. Agora, que ele sabe que o Galo não quer ele sabia disso quando ele fez o vídeo. O Thiago Fernandes também fez um vídeo tentando voltar para os donos da bola Minas. Amanhã a gente vai mostrar. A gente mostra hoje. Hoje a gente está aguardando um pouco, porque é muito constrangedor, né, ver a situação. Ver o Thiago Fernandes já é. A Band tentou emprestá-lo, né, para outra... Emprestou, mas ninguém... O jurídico está analisando ainda. O Coralico falou que ele é emprestável, que não empresta mesmo, que não tem... Mas Coralico... Né? Ô, Valu, você acredita que passa a possibilidade do Natan estar naquele momento mundo da lua das férias, né, desse período de festas, e não tinha ainda escutado ou lido que o Kudê não contava com ele ao longo da temporada, e o Atlético também já tinha se pronunciado que aguardava o tratamento dele com o Fluminense. Você acredita nesse universo paralelo que ele estava vivendo, ou que realmente ele está jogando com uma cartinha na mão? Boa tarde, Elton, amigos, telespectador. O futebol é muito profissional hoje em dia, né? Como disse o Alê, tudo que o jogador... Sempre. Tudo que o jogador vai gravar, vai ser postado por escrito no seu Instagram, ele tem uma assessoria, ele tem uma conversa com o empresário.
Então ele tentou ali, acho que a famosa forçada, né? Jogar até um pouco, talvez, para o torcedor atleticano. Só que o recorte do próprio Natan com a camisa do Atlético não é esse recorte que faça, por parte do torcedor atleticano, formar um grande apelo. Exato, acho que ele tentou vender uma ideia que ninguém comprou. E até por conta dos serviços prestados ao Atlético, um jogador, na minha opinião, de um investimento muito acima do retorno que ele deu até aqui. E agora ele cria um clima para o Fluminense. O Diniz, para mim, também não vai fazer o menor esforço, é só a gente ver o quanto ele foi utilizado. E vai se demonstrando assim nos últimos tempos, né? Eu acho que o Natan, e aí é opinião bem pessoal, ele perdeu uma grande oportunidade quando naquela época o América se interessou por ele. E ele tem o direito de querer ganhar o seu ordenado diante daquilo que ele entende merecer. Acabou indo para o Fluminense, não jogou, e agora a gente já sabe, não vai jogar nem no Fluminense e nem no Atlético também. O América talvez não vá se interessar, está muito bem com o Benítez, então jogador que fica numa situação difícil. Ô Lu, você também acompanhou, você faz parte aqui da turma que acompanhava ali o Atlético ali na época quando ele chegou. Quando ele chegou, ele estava vindo do Chelsea, né? Era jogador do Chelsea. Aquele jogador que a gente lembrava dele jogando pelo Atlético Paranaense, pela seleção brasileira, era de um jogador de camisa 10, o cara criativo, o cara que pifava a turma. Depois, em algum momento do Atlético, ele passou a ser meio aquele segundo volante. Foi um momento assim que ele se destacou um pouco no Atlético. Com o Sampaoli, né? Eu lembro dele surgindo no Sub-20 e realmente ele com 18, 17 anos nas categorias de base era um jogador que prometia muito, não à toa. O Chelsea contratou o Natan naquela ocasião. O Sampaoli teve um papel importante numa tentativa de mudar o Natan de posicionamento. Ele receber a bola já de frente, não de costas, né? Para um camisa 10 tentar ali achar o jogo. O Sampaoli viu naquela ocasião que ele não tinha aquele papel de pifador, que é falado na linguagem do futebol. Então ele era mais um segundo volante, sem tanta pegada, mas com boa desenvoltura de pisar na área, chegar como elemento surpresa. E foi ali o melhor posicionamento do Natan com a camisa do Atlético. Ele chegando como elemento surpresa, vindo de trás. E depois disso ele ficou um pouco perdido, até com o Cuca, não conseguiu ter oportunidades. No Fluminense, o Fernando Diniz também não achou um melhor posicionamento para o Natan, mesmo ali tem o Ganso que dispensa comentários, mas outros jogadores ali da função, o Natan não conseguiu jogar, ficou um pouco para trás, até na briga mesmo, ali no banco de reservas. O Iago Felipe entrava mais vezes que ele, entre outros atletas. O Natan não achou o posicionamento ideal. Olha, eu acho que essa cadeira aqui, viu, Ale? Essa cadeira aqui faz a pessoa ficar inquieta, assim, tem um negocinho nela. Deixa que eu vou. O Luciano tava falando ali, o dólar. Eu vou. Tá nadando. Não, porque o Luciano falou um negócio que é interessante, porque assim, o Natan realmente, o melhor momento dele foi com o Sampaoli, e que ele passou a jogar mais como um meio-campista mesmo, o cara que tanto recompõe, como chega mais na frente, pisa na área. O Luciano explicou certinho mesmo. O que eu acho curioso é que o Kudê usa esse tipo de jogador também. O esquema do Kudê tem isso. O Kudê também usa meio-campistas, jogadores que também marcam lá na frente, que chegam lá atrás. Eu acho que ele tem a característica para jogar com o Kudê. Eu acho estranho esse afastamento, porque o Natan, eu pelo menos enxergo que ele tem capacidade de fazer parte desse elenco. Não estou dizendo que ele é um cracaço de bola, que ele vale o que custa, são outras análises. Mas eu acho que ele tem a característica. Natan ou Igor Gomes? Pois é, o nível é tão diferente assim. Não, mas fisicamente eu vejo muita distância entre os dois. Eu gosto mais de Igor Gomes. Eu gosto mais de Igor Gomes até porque é mais jovem, inclusive, vale mais a pena se arriscar nele, se for para apostar em alguém. Mas Natan e Johan também dá uma discussão. Sim. Assim, ele não fazer parte do elenco me estranha um pouco. Parece que o Atlético também não gostou da postura dele e tá disciplinando também. Tipo assim, não, você vai ficar na geladeira aqui. E assim, a gente sabe, não quer elenco inchado. Aqui, ó, esse estranhamento... Sim, pode ser pela quantidade também de jogadores, mas eu falo assim, o Natan, por característica, é possível imaginar ele jogando com o Kudê. Então, esse estranhamento que a gente está tendo nessa situação do Atlético não querer, do Kudê não querer, e é um cara que não é esse desastre, não. É um cara que tem talento, que tem capacidade. Aí eu devolvo essa bola para vocês. Pode ser o extracampo que deu uma pesada? Mas o Kudê, como que a gente tem essa confirmação
que o Cudê não quer o jogador. Foi a informação que o Atlético passou. Desde o início, passou. né? Da transferência pro Fluminense. Com ele, e agora a nota deixou tudo na cara. A nota... Porque assim, é exatamente... Eu, por exemplo, acho o Natan mais técnico do que o Igor Gomes. Se você for falar em intensidade, em preparo físico, enfim. Eu acho que o Natan é mais técnico que o Igor Gomes. E assim, sinceramente, eu acho que ele tem um potencial. Precisa de confiança, de moral, talvez de disciplina, né? Mas me parece uma coisa muito mais da direção do que exatamente da comissão técnica. Ou, de repente, a direção já passou essa situação para a comissão técnica. Porque, pelo que eu entendi desse início do Cudê, ele estava muito aberto a ver de perto, sabe? De entender melhor o elenco, de conhecer todas as figuras com um pouco mais de cuidado. Pode ter sido uma coisa mais direcionada, assim, já, né? O Natan é o seguinte, ele é até bom, mas nós não vamos contar com ele. E acho, sinceramente, por mais que o Natan tenha arriscado tudo, como a gente falou aqui, eu não sei se é a decisão mais inteligente do Galo de dar férias para ele. Porque, para mim, desvaloriza o jogador. Mesmo que você queira negociar, o Natan não quer ficar no Fluminense. Natan, vem aqui, vamos treinar. E o Natan? Pô, o Natan tá bem pra caramba. E como é que tá o Natan? O Natan, não sei se a gente vai liberar o Natan, hein? Tá treinando muito. Dá uma blefada também, né? Eu acho, como é um ativo importante do clube, de repente até para fazer uma moeda de troca, alguma coisa, com o próprio São Paulo. Realmente, nessa história toda, o ativo do clube deu uma queimada. O Atlético deu uma queimada. E você tá falando aí desse movimento entre Atlético e São Paulo, o Atlético poderia movimentar o Natan na disputa de queda de braço que tá tendo com o Patrick. Né? O Atlético é o Patrick. Cara, opa, o Natan aqui tem um estilo que o São Paulo gosta, o estilo que o São Paulino gosta. E aí, Rogério? Quem sabe? Mas agora, né? Por exemplo, se o Atlético for fazer negócio com o Johan agora, já não é aquele... saiu, não tá sendo utilizado, não sei o quê. Eu acho que já fica com uma cara diferente. O cara não tá vendo o treino do Galo. Esse afastamento, ele é estranho mesmo. Só se acontecer uma coisa muito grave, né? Eu acho que afastamento é a última opção que o clube tem que adotar. Exatamente, porque o afastamento joga o jogador para baixo, no mercado. Marginaliza, né? No mercado. O jogador que no Fluminense não foi tão utilizado, no Atlético poderia ser utilizado. O clube divulga a nota, eu não quero contar com esse atleta. Pensando em mercado, joga para baixo. E sabe quem que eu não quero afastamento, mas de maneira nenhuma? É do nosso Thiago Fernandes. Agora ele tem informações sobre a negociação com o Patrick. Agora informação importante sobre o Atlético também. O meio-campista Patrick, 30 anos. O Galo segue negociando a situação com o São Paulo. O grande empecilho neste momento é a questão financeira. O São Paulo tem 30% dos direitos econômicos do jogador e gostaria de ficar com a maior parte da transação. O Galo está disposto a pagar entre 8 milhões e 10 milhões de reais. Então, a grande discussão nesse momento é qual o percentual que o São Paulo ficaria do negócio. Lembrando que o Patrick tem 35% dos direitos econômicos e o restante pertence ao Internacional, que também tem 35% dos direitos econômicos. E aí o São Paulo, mesmo com percentual inferior, gostaria de ficar com uma parte maior da transação, porque acredita que o jogador se valorizou bastante nessa temporada no Morumbi. E aí a grande discussão é em relação ao dinheiro. O Atlético entende nesse momento, uma parte da diretoria do Atlético entende, que a negociação pode caminhar. Outra parte, por outro lado, tem uma situação um pouco diferente, acredita que está um pouco mais distante a negociação. Mas o negócio pode acontecer ainda nos próximos dias. Lembrando que o Patrick tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2023 e aí o Atlético tenta a negociação com esse jogador. Aí é o detalhe importante. Quando a gente fala que o São Paulo está nessa aí, segurando o Patrick e tem apenas 30% do valor federativo do Atlético, é porque ele tem contrato com o São Paulo. Então os 35%, não adianta nada o Atlético ir lá e tentar negociar com o Internacional, porque são os direitos econômicos. Os federativos estão com o São Paulo. Mesmo tendo esses 30%, quem faz a negociação toda é o São Paulo. O São Paulo que tem essa questão. E o São Paulo está aí segurando, está atrelando muitas coisas, está se colocando firme na situação. Eu já vou direto com o Ale pelo seguinte, Ale, o São Paulo, toda a repercussão que foi gerada a partir do momento
que ele se colocou, opa, eu quero sair do São Paulo. O Atlético levantou a mão, eu quero o Patrick. Aí já começou a gerar aquele burburinho, a repercussão, redes sociais, jornalistas, isso tudo. O quanto que isso pesou e o quanto que vai pesar pra gente ver o Patrick aqui, jogando no Atlético nessa temporada de 2023? 100%. Na verdade, o Patrick foi a cereja do bolo que já vinha se formando de insatisfação da torcida e da imprensa. E vale lembrar que cada vez a gente tem mais uma imprensa do time, né, que atua muito forte, como, por exemplo, o Valu, hoje é a referência do Cabuloso, né? Ele, como é o Beato Salu, né? O Samuel Venâncio, eles são a referência aqui, muita gente segue. Lá, por exemplo, o Barolo é um cara que é muito influente lá. E assim, todos os clubes têm os seus. Né? Então tem a imprensa que é do time mesmo. Então, principalmente essa imprensa e o torcedor estava muito revoltado, ou ainda está muito revoltado com os caminhos que o São Paulo tem tomado. Principalmente do Rogério Ceni ser o treinador, o massagista, o diretor, o médico e o presidente do clube. E nos movimentos que agradam o Rogério, então, por exemplo, jogadores que o Rogério não tinha uma boa relação, e eram alguns, né? Ele tira do elenco e traz jogadores que ele escolheu, que ele pediu. O São Paulo, em tese, está ficando mais fraco. E aí, no meio desse burburinho de, pô, mas que não tá legal, não tá legal, não tá legal, o São Paulo praticamente acena de forma positiva com a saída do Patrick, porque também, para o Rogério Ceni, não era um jogador fundamental, porque ele não tem boa relação. Quando isso acontece, aí a torcida e a imprensa fica maluca e começa a pressionar a direção que está sentada atrás do Rogério, né? Ô Dola, vale todo o investimento que o Atlético está fazendo, todo o desgaste? É para fazer isso mesmo? É para buscar um jogador que chega, se chegar, né, se o Patrick vier, é aquele jogador que chega para ser o titular absoluto? Elton, eu acho que chega até porque é um cara que o Cudê confia muito, né? É um pedido dele, né? É um cara que tem tem o aval do Cudê e por isso está sendo feito todo esse investimento, está sendo feita essa busca, né? Só que tem uma questão também, o São Paulo está fazendo um jogo duro e tudo mais, mas o contrato do Patrick acaba no fim desse ano. Isso. E o Patrick já manifestou vontade de sair, ou seja, começa a criar aquela situação em que, no meio do ano ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça. Ele vai automaticamente desvalorizando, né, o valor do passe, digamos assim, não tem mais passe, mas o valor dele vai caindo ao longo do tempo nisso aí. A idade também então, e o Atlético tem isso na manga. O Atlético também não vai oferecer tudo que o São Paulo quer, justamente porque sabe disso. Então vai jogar com isso a favor. O jogador quer sair. O contrato dele vai acabar no fim do ano. Se você não vender agora, se você não vender daqui a pouco, você não vai vender hora nenhuma. Então uma hora acho que o São Paulo acaba cedendo. Mas o São Paulo está fazendo a parte dele porque é um jogador importante, um cara bom de bola e ele sabe que vai ser importante para o Atlético, né? Eu nem estou discutindo o que é certo e o que é errado, né? Mas o Patrick e o Rogério já tiveram problemas, isso já foi manifestado publicamente, inclusive, porque o Patrick veio para ser talvez o melhor do time, ficou muito tempo no banco. Aí o Patrick vai lá, bate na porta do Rogério e pede 3 jogos para ele. Falou, professor, me dá 3 jogos. Falou, você precisa entrar em forma. Falou, se você não me der 3 jogos, eu não vou entrar em forma nunca. Deu 3 jogos, realmente ele era um diferencial técnico, para mim o melhor do time do São Paulo, embora o Caleri que fizesse os gols ali. Só que esse dado existe aí, que eu não sei de cabeça, mas praticamente o Patrick saiu em todos os jogos, ele foi substituído. Aí começa o Campeonato Paulista, que é um campeonato duro. O Patrick sai jogando, é substituído. O Patrick já faz gestos, já cria uma relação em que o São Paulo tem que pagar um salário muito alto. Vai se aproximando o momento em que o Patrick pode assinar um pré-contrato com outro clube e o São Paulo não levar nada. Então é uma situação que é delicada também para o São Paulo. Porque se ele espera que o Rogério tenha habilidade para reconquistar alguns jogadores, eu acho que é uma esperança numa coisa que nunca aconteceu. Essa não é a característica do Rogério. O Rogério é bom treinador, trabalhador, estudioso e tal. Mas essa habilidade de conquistar o jogo, seduzir o jogador, ele nunca mostrou. Então aí é com a direção. Só porque eu ouvi no Alê falar, me lembrou um pouco a situação do Hulk lá atrás, quando ele chegou no Atlético, que o Cuca quis colocar ele no banco, o Cuca teve um probleminha ali com ele falou, se não me colocar para jogar, eu não entro em forma e eu não vou ficar bem.
E depois disso, o Cuca insistiu, voltou a escalar ele e ele virou o que virou, porque ele realmente precisava de minutos em campo. Então tem jogadores que precisam disso também, e o próprio jogador sabe. Então se o Patrick falou isso na ocasião, é porque ele também se conhece, sabe que em campo ele vai render. Se tiver uma sequência, ele vai melhorar e vai ajudar mais o time. Olha, eu acho um cracaço bola, muito bom jogador. Eu acho que essa briga de braço aí entre Atlético e São Paulo, ela vai continuar aí por um bom tempo aí. Eu acredito que até o Patrick possa continuar no São Paulo esses 6 meses e depois viria para o Atlético aí em meados do ano de 2023. Mas vamos aguardar para saber mais a respeito disso. Agora eu vou virar a chavinha, a gente fala do Cruzeiro, que o Thiago Fernandes está voltando agora para a gente para falar do zagueiro Bruno Valdez. Fala galera, curtindo um pouquinho aqui das minhas férias, mas nunca deixando de apurar para sempre deixar vocês bem informados. Primeira informação sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro efetuou uma proposta salarial para o Bruno Valdez, zagueiro paraguaio de 30 anos, que pertence à América do México. A proposta salarial apresentada pelo Cruzeiro é de $700 mil por temporada. O jogador quer receber algo perto de $1 milhão por temporada. Então existe essa questão financeira que nesse momento inviabiliza o negócio, mas o Cruzeiro é o principal interessado no atleta. Este atleta que está negociando a saída do América do México e não deve permanecer no clube até o fim do contrato, que se encerra em junho de 2023. Olha, eu dei uma pesquisada aí para saber um pouco mais a respeito do Valdez pelas redes sociais, buscando também informações de jornalistas que vivem no México, né, que moram no México, que acompanham bastante aí essa equipe. E realmente a situação dele com a América já está bem encaminhada para ele sair. Mas vou jogar a bola para o Valu. Valu, conta mais um pouquinho aí o que você tem de informações a respeito do Valdez e como que ele pode ser importante dentro dessa equipe do Cruzeiro. É um zagueiro de características que o Paulo Pessolano gosta muito, né? Boa saída de bola, boa velocidade, apesar dos 30 anos. E encerra um ciclo de 5 temporadas no futebol mexicano. Já é certo que ele realmente não vai permanecer por lá. O Cruzeiro, de acordo com a informação do nosso amigo Thiago Fernandes, já fez a sua proposta e aquilo agora vai ficar realmente a cargo do que deseja o jogador e o seu staff. Cruzeiro, na atual conjuntura, o Cruzeiro não é uma equipe que faz uma proposta e começa a subir os valores. O Cruzeiro faz a sua... Não, né? Definitivamente não. O Cruzeiro, quando ele oferece, quando ele entra em uma parada brigando por um jogador, ele já fez ali a sua avaliação do que ele pode realmente cumprir em termos financeiros e até de tempo de contrato com cada jogador. Luciano, cabe na equipe do Cruzeiro? O que você buscou a respeito desse atleta? Você que é um cara muito estudioso, você gosta muito disso no futebol, você gosta de pesquisar sobre os atletas, você tem isso na sua veia. O que você tem a respeito do Valdez? O Pessolano já enfrentou o Valdez em alguns momentos no futebol mexicano, né? Conhece bem esse atleta. E o Cruzeiro, se eu não me engano, enfrentou o Valdez em 2014 na Libertadores, quando ele jogava pelo Cerro Porteño. Cerro Porteño, sim. Eu lembro dele jogando pelo Cerro Porteño quando ele jogou pelo Sol de América, né? Sol de América, depois foi para o Cerro Porteño. Depois futebol mexicano e está por lá já há 5 temporadas. É o típico zagueiro paraguaio, que inclusive é um lugar que sempre revela zagueiros. Esteve algumas vezes na seleção paraguaia, mas como a concorrência é muito forte no Paraguai no sistema defensivo, com Balbuena, teve uma convocação que foi Alonso, Valdez, Balbuena e Gomes. E o Alonso foi deslocado para a lateral esquerda, inclusive. Sim. Então, um jogador que já está ali numa fase já experiente da carreira, teve bons momentos no futebol mexicano e eu acho que agrega muito com a experiência, com boa saída de bola e aquela pegada de um zagueiro paraguaio, que está na veia mesmo do zagueiro paraguaio. O pessoal não conhece muito bem esse atleta. Ô Lu, e dá para perceber... Essa cadeira é incrível, já estava ali. Não, é porque dá para perceber que o Cruzeiro realmente quer contar com o atleta quando você vê, inclusive, os valores que o Thiago fala. Porque quando ele fala numa proposta de 700 mil, pode chegar perto de $1 milhão por temporada por ele, é um valor de salário alto porque o Cruzeiro paga hoje em dia. O Cruzeiro, pelo que a gente sabe, vai pagar esse valor de salário para poucos atletas na temporada. Na hora que fechar o elenco ali, poucos vão receber esse valor. Ou seja, com certeza é um zagueiro que tem o aval do Pessolano, que o Pessolano está falando, não, esse aí vamos botar dinheiro e vamos trazer. Pode trazer, porque esse é da minha confiança. Então trabalhando muito com essa questão de confiança. Eu também fui pesquisar, é claro que a gente, nesse momento, a gente não tem só que jogar confete. As últimas temporadas do Valdez no América não são iguais às primeiras temporadas que ele teve jogando pela equipe do México.
caiu bastante o rendimento dele. Então isso aí pode ser aquele momento também que o atleta já está há muito tempo numa equipe, já não está querendo buscar novos ares, que isso acontece aqui, acontece em todos os lugares, então isso também pode. Mas é um jogador, nas pesquisas que fiz e nas buscas de informações com jornalistas do México, é que é um grande atleta, um bom jogador, dedicado, tem uma ótima saída de bola, lembra muito as características do próprio Alonso, sabe jogar pelas beiradas, tem essa facilidade de fazer outras funções dentro de campo. Então, a gente tem que entender que o Pesolano acompanhou o trabalho dele jogando pela equipe do América do México, acompanhou de perto, vivenciou esse atleta. Então, se é uma busca certeira, é uma busca de um jogador que chegaria sim para ser titular da equipe do Cruzeiro. Com que jornalistas você falou lá? O Madruguita? Madruguita, Chavito, Kiko, Chilindrina, que é a nossa querida Chiquinha. Olha aqui, ó. Godines, que é o Casimiro lá do México. Só ficando no cabuloso, mas só fazendo um change, né, uma mudança. O caso do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, esse é bom, hein? Esse caso, Bruno Rodrigues. Rufem os tambores. Eu falei aqui da proposta do futebol. Boa! Eu falei aqui da proposta do... Eu tô meio torto, cara. Não sei se sou eu, a blusa. Eu acho que é porque você joga um pouco pra cá, você fica desse jeito assim, bancado. Ok, muito obrigado. Tem já uns 30 anos que você tá assim. Muito obrigado. Eu falei da proposta do futebol russo, o Paulo André já tem conhecimento. É para ganhar muito mais do que o Bruno ganha aqui no Cruzeiro, mas ele e a esposa querem ficar. E aí já começaram as conversas para que isso aconteça. Evidentemente que eu acho que o Bruno não vai conseguir receber o que ele receberia na Rússia, mas quem sabe ele possa receber o carinho que talvez ele mereça, inclusive, porque fez um 22 muito forte, né? Para que ele não perca tanto na comparação. E aí eu acho que se fosse para definir, as coisas vão bater o martelo na semana que vem. Mas se fosse para definir, está mais perto para que ele permaneça no clube. E eu acho que essa é uma boa notícia, porque eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Uhum. Entendeu? Então, mas ele gosta de BH, gosta do Cruzeiro, a torcida gosta dele, isso é tudo verdade. Mas só que a gente não sabe onde aperta o calo de cada um. Mas o Bruno está disposto a abrir mão de uma proposta muito vantajosa financeiramente para continuar no Cruzeiro. O Cruzeiro também tem interesse que ele continue. Então, é mais ou menos por aí nesse momento. Uhum. Não vou cravar para você que o Bruno fica, mas hoje está mais próximo de ficar porque o Cruzeiro entendeu a necessidade de se mexer nesse sentido. Ok? Ok. Valor, importante essa informação do Alê, né, dá uma certa tranquilidade para o torcedor do Cruzeiro, porque a permanência do Bruno é reforço. É reforço, e até em termos daquilo que já tem acontecido com o Cruzeiro agora no começo da temporada, né? O Bruno e o Stênio hoje são os dois jogadores do ataque remanescentes de 2022. E o Bruno é um jogador que assim que chegou, já nos primeiros jogos, já parecia ter estudado um entendimento completo de como jogava o Cruzeiro e a melhora do ataque do Cruzeiro com a chegada do Bruno. Potencializou mais o Edu, ele fez os seus gols também, as suas assistências. E acho que é um jogador que tem condições plenas de entregar e de ajudar o Cruzeiro agora em 2023 também. Ô Lu, eu queria saber a reação do torcedor do Cruzeiro escutando a informação do Alê, que é mais pro Bruno Rodrigues ficar no Cruzeiro na temporada atual do que sair. Você imagina como que o torcedor em casa que escutou essa informação ficou aí depois de... Opa, o Alê tá falando que vai ficar. Eu tenho um tio que é cruzeirense fanático, Narciso Dias, lá, o Chacrinha de Santa Luzia, me ligou preocupado ontem sobre a situação do Bruno Rodrigues, se vai ficar ou não. E o Alê trouxe essa notícia, ele já mandou mensagem aqui que tá aliviado em casa. A gente sabe que no futebol as coisas podem mudar muito rápido, hoje tem a tendência de uma continuidade do Bruno Rodrigues. E quando ele chegou no Cruzeiro, o que faltava no Cruzeiro no ano passado muitas vezes? Era um time encaixado defensivamente, você via um time muito bem treinado, mas faltava a parte ali do jogador, a parte técnica, no último passe ou numa finalização. O desequilibrante, né? O Cruzeiro tinha essa dificuldade, principalmente no primeiro semestre. O Bruno Rodrigues chega e, entre aspas, arruma essa situação. É um jogador que tem um passe diferente, consegue jogar como um 10,
pode jogar aberto pela esquerda, inclusive eu acho a melhor função dele é aberto pela esquerda, consegue jogar como centroavante também. Então o Bruno Rodrigues hoje é uma referência no sistema ofensivo do Cruzeiro, vai ter a companhia do Wesley agora, que é outro jogador que muda o patamar do ataque cruzeirense. Então a continuidade do Bruno Rodrigues, que é um jogador que é novo, tem muito potencial para crescer ainda com o técnico Paulo Pessolano, é uma ótima notícia para o torcedor do Cruzeiro. Ô Elton, Oi. Ontem lá na Rádio Itatiaia, a gente recebeu o Gabriel, que é o CEO do Cabuloso, e lá no programa do Pancieri, do Piquitico, narrador. Piquitico, sabe o que é o Piquitico? Tá, demais, grande amigo. Piquitico, um pequenino anão. E aí o Gabriel falou algumas coisas bem importantes, falou que, por exemplo, eles estão próximos de bater o martelo com relação ao estádio, e que o Cruzeiro não vai ficar mudando de estádio, não quer um estádio para jogar no fim de semana. O estádio que o Cruzeiro definir vai ser a temporada toda. Que eles vão tentar fechar um estádio para a temporada toda. Não quer jogar, vou jogar esse jogo aqui, esse jogo ali. Independência Mineirão, vai ser um ou outro. Escolher e pronto, vai até o fim. Eu não sei se ele pensa em outras possibilidades, mas o que ele não quer é ficar pingando aqui e ali, né? A gente falou também a respeito de como aconteceu com o Grêmio, né? Porque para o marketing, às vezes estrategicamente, é muito importante você trazer um nome gigante, mesmo que tecnicamente esse cara não te devolva tudo. Se existe essa possibilidade, se essa estratégia faz parte dos planos do Cruzeiro. Ele falou que não faz parte, que a prioridade é a parte técnica, que ele até entende esse processo, mas que não é o que eles adotam. Que eles vão... Não vai trazer um jogador que não vai agregar, que não vai devolver 100% tecnicamente. Eu acho que sobre esse assunto a gente pode até depois abrir uma discussão, né, a respeito da contratação do Soares pela equipe do Grêmio, né? O Grêmio voltando à Série A e já logo de cara já movimentando o Brasil todo. Hoje a arena vai estar lotada lá para a apresentação. Demais, né? Muita atração. 28 mil ingressos. Camisa, vendidos mesmo, né? Foi negociados os ingressos para esse E faz lembrar um pouco o Brasileirão de 2012, né? Que tinha Sidorf, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, entre outros astros aqui no futebol brasileiro. É verdade, daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, que eu tenho que dar um recadinho aqui. Team Life Ultra Fibra está com uma oferta incrível para você começar o ano com a melhor banda larga do Brasil. Chegou a sua hora de ter a Ultra Velocidade 300 megas por apenas R$ 92,70 por mês no débito automático. E isso mesmo, é a sua oportunidade de curtir 2023 com a ultra velocidade da Team Life Ultra e garantir a diversão de toda a sua família. Jogue, trabalhe, maratone, filmes e séries ao mesmo tempo, sem travar, sem dar aquela travada. Igual eu dei uma travada aqui, uns 3 segundinhos atrás, eu dei uma travada, porque o TP deu uma andada ali, eu me perdi todo, mas eu já me encontrei, porque eu tô junto com a Ultra. Não vai perder essa chance, né? Então, corre, que é por tempo limitado. Comece o ano com o pé direito, venha para a Team Life Ultra Fibra, eleita pela 6ª vez a melhor banda larga do Brasil pelo Estadão e revolucione a internet da sua casa. Ligue agora para o telefone 0800 880 4141 ou acesse teamlifeteam.com.br. teamlife.team.com.br. É desse jeitinho que a gente faz. Eu travei, mas com a Team Life você não trava. 3 minutinhos. Olá, estamos chegando para esse break aqui do Donos da Bola. Fabrício, será que rola aquele put your hands up? Será que rola? É no próximo break, então a gente já começa com um break musical, então trazendo para vocês. Aproveitando, galera, enquete está no ar, tá valendo. Polêmica na TAM, você manteria o Meia no clube? A galera tá votando aqui, 55% do nosso chat acha que ele sim pode ajudar durante o ano e 32% falou que não, tá na hora de sair.
Bom, aproveita para votar aí, porque a gente quer saber qual que é a opinião do chat. Tem mais tempo ainda para você votar. No próximo break eu trago o resultado da enquete. Aproveita também para deixar o like, fortalece, ajuda principalmente na hora de fazer o intervalo premiado. Pois é, exatamente aquele sorteio de ingresso que você tanto gosta. Também, se quiser mandar pergunta, chama aqui no Band Zap. Vamos ver aqui agora o que eu separei aqui, que vocês mandaram hoje. Um amigão chamado Rodrigo falou aqui: boa tarde, o Natan só jogou bem quando precisava renovar o contrato. E o Galo caiu no conto do Vigário. Pois é, Rodrigo, talvez dessa vez não vai ser o caso, né? Porque já tá fora dos planos. Um amigão aqui falou que comenta aí que o time sub-20 do Galo é uma vergonha. Muito mais pessoas também mandaram mensagens aqui pra gente criticando a base do Galo, que estão lembrando aí, falando que tem um tempo que não revela ninguém, tem um tempo que não tem um jogador que aparece, domina e vira titular e tal. Um dos artilheiros do Galo na Copinha foi o Marquinhos. Aquele Marquinhos que tinha um porta-malas maiorzinho, sabe? Quem mais mandou mensagem? O Carlos H. Liu falou que considera um erro. Natan é um bom jogador para compor elenco. Então ele gostaria de ver o Natan continuar no Galo. O pessoal pedindo notícia de Bruno Valdez também acabou de escutar aí sobre a mais nova atualização que o Thiago Fernandes trouxe lá de Fortaleza, tá curtindo a vida boa. O João Iago falou que Natan é bom jogador, mas perde na intensidade e fez molecagem. Ih, rapaz. O Leonardo Martins trouxe um tópico polêmico, falando que Machado é melhor que Natan. Próximo break eu trago essa polêmica lá pro estúdio para ver o que o pessoal acha. O Robson Venda Nova falou que essa base do Galo não aproveita nenhum jogador, é dinheiro jogado fora. Destaque do jogo para ele, Robertinho do Galvez. Pode isso? Quem mais mandou mensagem? O Douglas Vinícius, falando que com o Bruno Valdez no Cruzeiro... Tinha que soltar na caixa de som aqui, velho. Aproveitar. Agora falta 30 segundinhos aí. Ih, o Murilo tá aqui? Ih. No próximo break então a gente volta então com Put Your Hands Up for Detroit. I Love the City. Vamos voltar que o programa já tá no ar. Put your hands up for Detroit. Alô, para você que está sofrendo para pagar a prestação do financiamento. Você comprou um carro, uma moto, uma van ou um caminhão. Só que você nunca parou para fazer conta. O que você deu de entrada, pega o valor da prestação, multiplica pelo número de vezes, você vai tomar um susto. Parece que você está pagando 2 carros, 2 motos, 2 vans, 2 caminhões. E além disso, o banco não quer nem saber. Se você está com prestação em atraso, te tratam como um bandido. Mas calma que nós vamos te ajudar. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar para esse número aqui, 2566-2701. Quando você liga para cá, nossos consultores, primeira coisa, vão fazer uma revisão para saber se você está pagando juros abusivos. Vale para um contrato que você está pagando em vigência, vale para um contrato que você já pagou tendo quitado ou não. Se financiou, pagou 5, 10 prestações, vendeu o carro, as que você pagou, se juros abusivos estiverem ali, você vai receber até 80% de volta. Então não perde tempo não. Faça uma revisão. Lembrando que a consulta é de graça. Você vai ligar para esse número aqui ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, para ligar ou para falar no WhatsApp. É o mesmo número, 2566-2701. Aí você vai pedir para fazer uma consulta. Fez a consulta, identificou juros abusivos, aí a pontapé inicial para o processo e você pode receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. Estão te ligando aí. Falando de busca e apreensão, não vai entregar não. Fala com a gente que a gente te ajuda. O telefone está aqui. Agora, se você não tomar uma atitude, ninguém vai fazer por você. Aqui são telespectadores da Band que olha o saldo devedor e o valor de quitação. Isso pode acontecer com você, mas tem que ligar ou chamar no WhatsApp. 2566-2701, liga já! É bom esse menino, viu? Bom, hein? Ele é bom, viu? Até acho deselegante o escoralico. O Everton tem quanto tempo de Band? Uns 2012. 12, de vir pra cá, 10, 11 anos. 10 anos, né? Pô, ser dispensado assim, escoralico. Dá uma moral pro urso aí, meu. Ô, pelo amor de Deus. Ó, tá falecendo aqui, estamos sem apresentador. Dá uma segunda chance pra ele. Pro Thiago Fernandes não precisa. Aliás, deselegante, Thiago Fernandes já demitido, mandando vídeo aí.
Vai cuidar da tua vida, irmão. Vai na Não carta supera, online. né? Não supera. Supera, irmão. Supera, passa lá na frente. E olha só, quem também manda muito bem e deu entrevista coletiva ontem lá na Toca da Raposa. E ó, é a minha grande aposta para a temporada do Cruzeiro. Zicou, viu? já zicou. Não, já não ziquei. Não tem nada de zicado, não. Porque o cara é bom de bola. E olha a marra do Wesley na coletiva ontem, de apresentação. Põe na tela aí, André. Ah, cara, eu nasci pronto, então isso não é necessariamente um peso, é uma aposta do clube, então eu vou fazer de tudo para poder responder todas as expectativas, para poder, como é que eu posso dizer, dar retorno a esse investimento. Então, pode ter certeza que empenho, garra, luta ali não vai faltar, então vamos nessa. Eu gosto disso, eu gosto. Eu nasci pronto. Personalidade. Ó, personalidade forte. Luciano, um cara desse já chega ganhando nossos corações. Pô, já nasci pronto. Vai brilhar no gramado aqui de Minas Gerais e do Brasil, pô. Tem as duas formas de analisar. Pô, o cara é pouco humilde. Pô, o cara tem personalidade. Eu prefiro olhar... Como o Ale fala, eu prefiro olhar pra segunda... né? Desumildade. Desumildade. Eu prefiro olhar como personalidade mesmo. Também. O Valu não gostou, eu já percebo a cara do Valu. É que teve alguns jogadores do Cruzeiro que, quando apresentados... Arroba. Quando apresentados... Quem? Teve um lateral esquerdo, se eu não me engano, tá no Paysandu, Patrick Bray. Isso. Que chegou com uma pompa... Ele disputou o Campeonato Mineiro pelo Tupi e chegou aqui colocando até acima do Marcelo na ocasião. Eita. O Wesley tem muito potencial. Também acho. É um jogador que no Palmeiras apareceu muito bem. Ficou um pouco perdido ali na temporada passada, até pela concorrência também, não conseguia ter uma sequência de jogos. Tem alguns bastidores também que podem ter pesado para não ter tantas oportunidades no Palmeiras. Mas é um jogador que, pensando no elenco do Cruzeiro, pensando nas características que o Cruzeiro precisa para essa temporada, chega como titularíssimo. O Wesley nem é aquele que vai chegar para disputar a posição, não. O Wesley chega para ser titular do Cruzeiro, ao lado do Bruno Rodrigues, as referências, né, do ataque cruzeirense. Ô, Valu, eu falei aqui que é um cara que eu aposto bastante, que eu acredito bastante que vai brilhar. Você tá mais por essa linha? Como que você vê também essa declaração do nasci pronto? Como que você vê tudo isso? É bola mesmo, né? Ele é bola. Eu acho ele bola e não vejo problema nesse tipo. Só que o jogador, ele é refém e escravo das suas palavras, né? Logicamente, ele vai ser cobrado, ele tem noção do seu potencial e também do investimento que o Cruzeiro acabou fazendo. É o mais alto. Acho que até, às vezes, né, nós que trabalhamos assim, na cobertura do futebol, a gente espera declarações mais fortes dos atletas, então eu acho que essa é uma declaração, não vi assim, nenhum tipo de soberba, ele inclusive, no decorrer da sua fala, ele tem noção do investimento que foi feito, então demonstra personalidade também. Acho que o Wesley tem tudo para acontecer definitivamente na sua carreira no Cruzeiro. Antes, só queria mandar um abraço para o nosso amigo Guilherme Pio, que está fazendo aniversário hoje, né? E também para o senhor Raimundo, lá na igreja São José, que não perde um donos da bola. 1,35m Pio, você é gigante. Gigantescas. Né? Você é gigante. Se eu não estiver errado, 1,35m. E o Pio é a prova, né? Olha lá, Parabéns. Aí, Pio. Deixa que eu te defendo, não é a prova que não é só você ter olho claro que você é bonito. Porque tá aqui, né? O Ale, mas o Pio se destacou na pandemia. Sério? De máscara, né? Melhorou muito. Entendeu? Isso, aquele olho claro, hein? Exatamente. Ele teve destaque na pandemia. É bom pra você também. É um vencedor. Eu tenho um conjunto, né? Ordem, né, que a gente fala, né? Mas o Pio é um vencedor. Teve paralisia infantil e caralítico, né? Que a gente fala. E tá aí trabalhando trabalhando não, né? Porque ele é mais um caseirinho do Pancieri, né? Mas tá de parabéns, paga uma aí, Pio, seu trouxa. E sobre o Wesley, o que você pode dizer? E eu tenho certeza que você gosta desse tipo de jogador que dá entrevista, que eu já tô pronto, nasci pronto. E eu vou te falar que a queda do Wesley no Palmeiras tem muito mais a ver com o Abel do que com o Wesley. Evidentemente que o Wesley não poderia ser titular do time, ok? Porque se você olhar para os lados ali quando estava o time completo, um lado estava o Dudu, outro lado estava o Scarpa. E ele colocava o Rony de centroavante. Então é difícil você pensar em titularidade com todo mundo à disposição. Mas ele era sempre ali o 12º jogador, tanto que na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras perde o primeiro jogo para o São Paulo no Morumbi 3-1, depois reverte 4-0 no Allianz Parque.
E o Rony se machuca e o Wesley que entra como centroavante, inclusive. Então ele tinha muita moral. Só que aí, no meio do ano, o Abel contratou um montão de absurdo, caríssimo, e ele tinha que justificar, e ele passou esses caras que são piores do que o Wesley na frente do garoto. E aí, realmente, ele dá uma matada, porque você tem poucos minutos, fica difícil para você jogar. Acho que é um jogador que vai ser a grande referência do Cruzeiro nessa temporada. E por falar em referência, agora a gente vai virar a chavinha de novo. O Edenilson abriu o jogo sobre a novela para assinar com o Atlético. E o que mudou nessa pré-temporada? Quando se trabalha com um treinador que você conhece, que você se adaptou à metodologia, né? E não só o treinador, a comissão, né? O próprio Rodrigo, que eu trabalhei também, a gente sabe como as coisas funcionam, né? E acho que cada atleta tem o seu perfil, né? E o perfil de trabalho deles é um perfil que me agrada muito. Foi um grande diferencial também, né? A chegada do Kudê e da sua comissão, né? Além do grupo de qualidade que eu estou encontrando aqui, que me recebeu muito bem também. Gostaria de agradecer publicamente a eles. O Arana, a gente criou um vínculo depois que a gente se encontrou na seleção e a gente começou a se falar ali e foi se falando durante todo esse período. Ele me perguntava se eu vinha mesmo, se a novela ia acabar. Então foi um cara que acho que ajudou bastante, né, a incomodar o Rodrigo para que ele me trouxesse. Essa novela aí deu certo pro Atlético aí, que é um craque, eu acho um ótimo jogador. Todo mundo é craque pra você também, irmão. Vamos dar uma segurada aí nesse... conceito de craque do Oi, Balu. Boa de bola. Sucateou o conceito de craque. Craque de bola, muito bom jogador. Beleza, tem muito bom jogador. Alta qualidade. Então tá, eu vou tirar o craque, vou deixar o craque pra... Não, tem a personalidade, irmão. Vou retirar o craque. Denilson, eu tô tirando o craque, tá? É muito bom jogador e eu vou passar a palavra pro Dolabella. É verdade que você sai do bolo? Pra falar... Não. Quanto você cobra pra sair de um bolo não, recheado um aí? Bolo de 2 e... Depende do público, né? 2,10. Aí depende. Mas você faz despedida de solteira? Não faço. Parou? Isso é brincadeira do Herta. Polidense. Polidense você não, pratica? Você tá maluco, não tem coluna pra isso não. Vamos velho já. Vamos fazer voltar a falar do Edenilson, que foi ontem... vestiu oficialmente a camisa do Atlético, tá todo animado com esse momento. Dá uma elevada no elenco do Atlético ou a gente ainda fica assim, se o Nacho tivesse, esse elenco ainda era mais qualificado, era mais grandioso, podia fazer diferentes questões, ou você acha que ele chega e substitui e até dá uma melhorada nesse elenco do Atlético, nos 11 titulares? Eu não sei se ele substitui exatamente o Nacho, né? Acho que caberia os dois no elenco também. Se desse para contar com eles, melhor ainda, né? Mas o Edenilson é muito bom jogador mesmo, não vou entrar nessa do craque não, dá pra dar uma segurada na emoção, mas o Atlético está apostando muito nessa dobradinha dele com o Kudê, né? É justamente recuperar a melhor versão do Edenilson, que não foi a da temporada passada, mas que quando ele jogou com o Eduardo Kudê, ele realmente teve um destaque muito grande. O Edenilson é um ótimo jogador pro nível do Campeonato Brasileiro. É um cara que tem muita experiência também, um cara já veiaco, então já jogou todas as competições, um cara que agrega nisso. Já conhece alguns jogadores do elenco, ele mesmo falou de uma amizade com a Arana, essas coisas também são importantes, principalmente para a adaptação do cara. Então, assim, a aposta é essa, é recuperar o melhor dele, que foi justamente com o Eduardo Kudê. Olha, o Edenilson, é possível se recuperar de uma forma que foi a melhor versão do Edenilson que chegou à seleção brasileira? Você acha que ainda existe futebol no Edenilson para ser aquele cara que foi lembrado para fazer parte de um ciclo de Copa do Mundo pelo Tite? Com certeza, né? Não para ele voltar a ser convocado, mas com que ele possa render aquilo que ele já rendeu, eu não tenho dúvida. É um treinador que ele confia, que confia nele. É um time melhor do que o Internacional. Você pegar aí, mesmo aquele time do Inter, que disputou a Libertadores, que jogou inclusive o Grenal, né? O primeiro Grenal da história da Libertadores e tal. Que tinha o Patrick. Teve aquele show de expulsões? Tinha o Bruno Fux também nesse jogo, como titular, tinha o Patrick, tinha o Edenilson. Se você pegar o Galo de hoje, é mais forte que aquele time. Então, eu não tenho dúvida que ele tem todas as condições, estava muito motivado, mesmo antes de concretizar a negociação, ele estava muito motivado. E a confiança é tanta que quando você faz um investimento num jogador que já tem ali por volta dos seus 30 anos, o retorno, a tendência é que o retorno seja só em campo. É difícil você fazer um dinheiro depois disso, né?
depois que você faz uma contratação nesses termos. E eu tenho certeza que ele vai jogar um grande futebol e vai ajudar o Galo. O Nacho, claro que tem que ser respeitado, cumpriu o seu papel, é bom jogador, mas o Nacho nem um titular absoluto ele era. O Edenilson será um titular absoluto. Como você bem lembrou que ao longo da temporada passada, né, de 2022, com a chegada do Cuca, o Cuca deu uma tosada no Nacho, naquele Nacho que vinha jogando melhor no período com o Turco, e depois quando o Cuca chega, o Nacho fica... O Nacho, apesar do Cuca, tem a questão que pesa, foi até palavras dele lá na reapresentação no River, a questão física, né? O segundo semestre, os 2 anos do Nacho aqui no Brasil... Mas a grande questão do Edenilson também é mostrar que o problema dele não é físico, a gente tem esse trecho aí, Andrezão. Coloca pra gente então, do Nacho. A verdade é que foi uma decisão em família. Me custou um pouco a adaptação. São muitas partidas, muitas viagens. Eu estranhava muito isso, estranhava o dia a dia. Compartilhava isso com a minha família, com os meus amigos. A verdade é que gosto muito de estar aqui no River. Mas como disse anteriormente, eu aproveitei. Foi uma experiência muito linda. Mas eu sentia falta de estar aqui, na Argentina. Foi, acima de tudo, uma decisão que tomamos em família. Primeiro destacar uma coisa importante. O Nacho em campo foi importantíssimo para o Atlético. Como o Ale colocou um pouco antes, que o jogador, quando já está na casa dos 30 anos, ele precisa render em campo, especificamente. E o Nacho entregou em campo para o Atlético. Foram 109 jogos, deu 21 assistências, marcou 20 gols com a camisa do Atlético. Então foi importante, se entregou bastante e é um grande jogador. O torcedor do Atlético vai guardar ele com muito carinho pelo período, ainda foi vendido. Pelo período que ele passou aqui. E ainda rendeu uma quebra ali naquelas questões das dívidas que o Atlético tinha com o River Plate, acabou dando tudo certo. Então foi um grande jogador que passou por aqui. E ele falou, Luciano, a respeito dessas distâncias. Ontem eu fiz uma pesquisa rápida. Em jogos, né, várias equipes são de Buenos Aires, então você faz nenhuma viagem. Independente, Racing, Boca, você pega vários times, são mais de 10. Mendonça dá 3 horas. Mendonça está a 299 quilômetros de Buenos Aires. Que isso é uma perna que pra gente, dentro de Minas Gerais, a gente percorre muito mais que isso dentro do Campeonato Mineiro. Rosário também é a mesma coisa, 300 quilômetros. Aí você pega Tucumã, que é o lugar mais longe, seria como uma viagem daqui a Fortaleza. Então tudo isso acaba dando realmente o jogador que não está acostumado, já está com uma idade maior, que precisa de uma questão física, precisa ali de dar uma questãozinha assim para esse entendimento do que o Nacho, quando ele pega e fala, ó, realmente estava pesando para mim. A gente vai continuar com essa resenha, vamos falar mais ainda de Cruzeiro, mais de Atlético, mas daqui a 3 minutinhos. Olá. Enquanto eu atualizo aqui o meu celular para trazer a enquete, chegamos para o último bloco dos Donos da Bola. Trazer também o comentário do amigão que eu não consegui terminar de ler porque começou um Put Your Hands Up, que aí o Douglas Vinícius falou com o Bruno Valdez no Cruzeiro. Coitado do Douglas, Fabrício. Pô, meu Deus do céu. Com o Bruno Valdez no Cruzeiro, dá para escalar um time com 3 zagueiros, tendo ele na direita, Oliveira no centro e Reinaldo na esquerda. Aí não precisaria de um primeiro volante e dá para jogar com Almendra e Neto Moura. Então já até colocando o Almendra aí já no Cruzeiro. Fabrício não dá não. Pena que o amigão esqueceu do Brock, né? Coitado do Brock, ficou de fora. Que isso, tadinho do Brock. Bom, enquete. 54% do nosso chat acha que sim, o Natan poderia ajudar o Galo durante o ano. 14% acharam que ele é titular absoluto e os outros 32% consideram que não está na hora do Natan sair. Andrezão, será que rola ligar no estúdio? Porque chegaram algumas perguntas aqui pro pessoal. A galera tem que responder aqui o clamor do público, querendo saber sobre negociações do Cruzeiro, Natan Pescador, Machado. Vou começar. Ô, Elton, me ouve? Opa! Ei! Como é que você está? Ale Oliveira, o Túlio de Sete Lagoas quer saber se essa diferença salarial na equipe do Cruzeiro motiva e desmotiva alguns jogadores. Você sabe que eu perguntei isso pro Gabriel, né? Que tem uns caras que estão felizes de ter ficado no grupo e tem uns caras que ficaram no grupo, mas que tem proposta, né?
e eles veem os caras chegando com um salário maior, eles que roeram o osso, tem que ter muita habilidade, cara, para tratar disso aí, porque é bem delicado. Mas os bão, eles tiveram ou uma renovação de contrato ou um ajuste salarial. Você pode ver aí Rafael Cabral, no meio do ano passado, Neto Moura, Lucas Oliveira, o Edu não teve, foi embora. Exato. E agora, pelo jeito, o Bruno vai ter. Mas se você não fizer um ajustinho, sabe, não faz um carinho bem na bolado. Cabeça, você faz um carinho na cabeça? Vou me abster de responder. Ué, não sei. Não entendi. Outra polêmica vazia, um cara só rapidinho. Não, tem maldade não? Carinho na cabeça? Carinho na cabeça. Ó pra você, ó. Carinho, passar a mão na cabecinha. Jesus Cristo, gente, vamos voltar com o programa pro ar. Antes que dê um problema, esse Corali que me liga aqui. Alô, meu povo, deixa eu falar de escalação, de esquema tático, posicionamento, nada disso, quero falar disso não. Ó, o time não estando unido, isso não acontece. Mas no Sicredi, na vida financeira, a parceria faz a diferença e aqui a gente está unido. E aí tudo isso funciona com a marca do Sicredi, a alternativa ideal, seja qual for sua necessidade. Conte com o Sicredi para proteger seu lar de forma rápida e simples com o seguro residencial do Sicredi. O tempo feio é só lá fora. Dentro de casa você fica tranquilo, porque com ele você cuida do seu patrimônio e evita dores de cabeça imprevistos, como acidentes domésticos, reparo de eletrodomésticos, roubos, furtos. Sua casa merece estar bem protegida. Então escolha um seguro simples, rápido e completo. Ficou interessado? É seguro residencial que você quer? Converse com seu gerente, verifique as condições de contratação, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Seguro residencial e o momento é agora, é com o Sicredi. E ontem a nossa repórter da Band Rio, Tatiana Tavares, foi censurada pela assessoria do Flamengo ao fazer uma pergunta ao técnico Vitor Pereira. Confira. Você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pô! Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Um absurdo a assessoria do Flamengo fazer uma coisa dessa. Eu sei que durante a coletiva, o técnico já havia se pronunciado a respeito da saída dele do Corinthians. Tinha dado uma resposta longa. E até por detalhe, uma observação minha, ele não se referiu ao Corinthians. Ele falou ao meu ex-clube. Não tem problema nenhum não, viu? Não tem problema nenhum não falar o nome do clube. Nenhum. Ficou feio, ficou rude. Um time que abriu as portas aqui no Brasil ficou bem rude. E ficou ainda mais rude não deixar detalhar, porque todos aqui já participaram de entrevistas coletivas, todos. Às vezes o repórter tem a observar mais algum detalhe que não foi falado naquela resposta. E não foi falado. Então, era direito da repórter perguntar. E é assim que funciona, tá? Flamengão, querido, o mais querido do Brasil, pisou na bola, né? Pisou na bola. Lu, só pra gente fechar, 30 segundinhos. Rapidamente, não é coletiva de imprensa, não é pronunciamento. Então, o repórter que tá lá pode perguntar assim. E nesses 8 minutos que o Vitor Pereira falou sobre a situação com o Corinthians, ele não falou, ele não explicou a situação. Algumas dúvidas ficaram e a repórter quis perguntar sobre essas dúvidas. E a assessoria do Flamengo mandou muito mal. E é uma situação perigosa, até para a sequência aí de futebol brasileiro, assessoria de imprensa, repórteres. Fica censurando, né, tudo que a gente fala. Ó, estamos chegando ao fim, amanhã a gente volta com esse elenco maravilhoso aqui. E lembrando que o Atlético venceu na Copinha por 1-0, gol do Cadu. Cadu, que é divinopolitano, cria lá de Divinópolis, lá da nossa cidade querida. O mundo é de Divinópolis, gente. Até amanhã, beijo para todo mundo.